Olá, queridos, graça e paz de Cristo Jesus. É bom estarmos juntos novamente para a nossa terceira aula. Estamos estudando as cartas de Pedro, estamos no capítulo 1 e hoje é a nossa terceira aula da nossa escola de discípulos e vocês são muito bem-vindos para que nós possamos aí examinar as Escrituras, entender a palavra de Deus e, acima de tudo, aplicá-la à nossa vida. Amém? Então, antes da gente começar aqui a leitura bíblica, como sempre fazemos, colocamos, antes de qualquer coisa, colocamos o nosso coração, colocamos a nossa vida diante do Senhor e oramos pedindo para que o Espírito de Deus possa nos dar sabedoria e orientação. Então, eu convido você, feche os seus olhos, vamos orar, vamos falar com o Senhor. Pai querido, graças te damos mais uma vez por esse encontro, por cada um que nesta hora, Senhor, reservou esse tempo para estudar a Tua Palavra, que o Senhor abençoe e ao longo da semana, dos próximos dias, aqueles que vão entrar, aqueles que vão assistir, aqueles que vão estudar, que o Senhor possa conduzi-los pelo Teu Espírito e capacitá-los a compreender a Tua Palavra e a trazê-la, gravá-la, guardá-la em seus corações e viverem, Senhor, para a Tua glória e para o Teu louvor. Assim eu oro, peço e já agradeço. Sê conosco, ajuda-nos, Senhor, a entender as verdades eternas para a nossa vida. Assim oramos e já te agradecemos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém. E glória a Deus. Queridos, semana passada, nossa segunda aula, eu terminei aqui no verso 15, verso 16, quando Pedro fala, né? Como é santo aquele que vos chamou, né? Esse chamou é estar agora na presença, né? Tem a ver com a salvação, com a conversão. Ele fala, sede vós também santos em todo o vosso procedimento, tá? Então a gente vai vendo que santidade não é uma palavra que a gente usa, santidade é um estilo de vida. É igual a adoração, queridos. As pessoas, a igreja contemporânea, nas últimas 2, 3 décadas, trouxe essa ideia da adoração. E trouxe essa ideia da adoração muito forte com a música, com a musicalidade, com o louvor, com os cânticos. Não que isso seja ruim, não que isso seja errado. Só que, na verdade, esse aspecto da adoração, que se encontra no cantar louvores, no abrir a boca e proferir palavras de louvores a Deus, palavras de adoração, né? Sejam quais forem as palavras, elas representam um pequeno aspecto, porque a adoração na Bíblia tem a ver com, é um estilo de vida, é uma forma de viver em que tudo que eu faço para a glória de Deus. Isso é adorar a Deus. Tanto que o apóstolo Paulo fala assim, olha, seja comer, seja beber, que são as coisas mais básicas, né, para nós. E depois ele fala, e todas as outras coisas, ele falou, façam tudo para a glória de Deus. Seja, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa. Então, é o estilo de vida, eu vivo para a glória de Deus. O que eu faço acima de tudo, não por mim, não para mim, mas para a glória de Deus. Amém? Então é a mesma coisa, tá? Quando ele fala aqui, sede vós santos em todo o vosso procedimento. Aí ele fala, pois está escrito. E eu falei semana passada, né? Eu estou fazendo uma ponte só, tá bom, irmãos? Ele cita Levíticos 11, verso 44, se eu não estou enganado. Pois está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ok? Agora, verso 17, onde a gente entra agora, né, já na nossa terceira aula. Verso 17, ela é a prática, ok? Deus é santo e Ele quer que aqueles que são dele sejam santos. Beleza. Então vamos agora entender isso na construção da nossa vida. E ele começa a dizer assim, ele fala, se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andar em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Vamos entender? As pessoas falam, talvez você tenha já ouvido isso, e talvez você tenha falado isso, né? Eu sou de Deus, Deus é Pai. Então as pessoas comumente elas usam, né, essas expressões
E o Filho de Deus ainda mais, porque ele tem uma consciência, né, que a obra de Cristo o tornou agora Filho de Deus. E todos aos que creram, deu-lhes o poder de serem feitos Filho de Deus. Então, para nós, essa questão de Deus como Pai, ela não pode ser um elemento estranho. Ela é, na verdade, um elemento natural para nós. É uma consequência da condição em que Cristo nos coloca pelos seus méritos diante de Deus, que é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, e agora também somos seus filhos. Ok? Mas o que ele está colocando, ele está dizendo assim, ora, se invocais por Pai, ou seja, se você fala que Deus, né, que é aquele que sem acepção de pessoas, ou seja, Deus não faz acepção de pessoas, ou seja, qualquer pessoa, ela pode, seja qual for a sua etnia, o lugar do mundo, a sua vida, a sua história, a sua condição social, a sua cor da pele, né, que às vezes isso é tão motivo de tantas brigas, mas Deus não faz acepção nenhuma, porque Deus criou a todos, né? Deus é o criador de todos. Mas quando eu estou invocando a Deus como Pai, né, que ele não tem essa acepção, mas que ele julga, que fala, julga segundo a obra de cada um. Então ele fala, se eu estou dizendo que Deus é meu Pai, se eu invoco a Deus como meu Pai, tá? E é claro que essa palavra é uma palavra que primeiramente ela tem que ser entendida na vida daquele que se diz um discípulo de Cristo. Então ele fala, andem em temor. Por quê? Porque se vocês agora estão diante do Senhor, ele julga, né? Ele sonda, ele conhece, ele vê, ele dá a paga dessas obras a cada um. Então, e aqui esse julga segundo a sua obra, não está falando de que a salvação é por obras, ok, irmãos? Só para entender isso, mas na verdade é aquilo que Paulo fala em Gálatas, né? Aquilo que o homem semeia é o que ele colhe, tá? É nesse sentido. Então ele fala aqui, segundo a obra de cada um, ele fala, andai em temor. Temor, querido, não é ter medo de Deus. Temor é reconhecer quem Deus é e é ter reverência a Ele, né? É saber que Deus não é brincadeira, é saber que Deus é justo, é saber que Deus é fogo consumidor, é saber que Deus é amor. Aliás, as pessoas adoram essa parte, Deus é amor. Mas as pessoas esquecem que Deus é amor, mas é justiça também. E Deus só pode ser perfeita justiça se Ele for amor. E Deus... Desculpa, engasguei aqui. E Deus só pode ser perfeito amor se Ele for justo. Se Ele for perfeita justiça. Então há um equilíbrio aí. Um dia eu vi uma discussão e as pessoas falando, olha, eu acho que Deus é mais amor do que justiça, mas aí é um problema. Se Deus for mais justiça do que amor, Deus vai fuzilar todo mundo. E se Deus for mais amor do que justiça, Deus ele vai ter uma tendência, ele vai ser tendencioso a ignorar o erro, tendencioso a fazer, porque, por exemplo, nós somos tendenciosos, o nosso amor é tendencioso, né? Quando nós lidamos, por exemplo, com um desconhecido, a nossa tendência é ser mais duro. Mas se de repente for alguém que nós amamos, por amar essa pessoa, nós temos uma tendência muitas vezes a passar a mão na cabeça, a encobrir o erro. Deus não encobre o erro de ninguém. Deus não passa a mão na cabeça. Deus não vai privilegiar ninguém por causa do seu amor. Ok? Então é importante entender, Deus ser perfeito amor, né, tanto na questão, Deus ser perfeito, tanto na questão do perfeito amor e da perfeita justiça, é o que torna Deus o que Ele é. É apto, o justo juiz, porque Ele é capaz de aplicar o amor e a justiça, sem que nenhuma dessas coisas possa atrapalhar o seu agir, o seu julgamento, mas exatamente o equilíbrio perfeito dessas coisas que faz com que Deus haja como Ele age na nossa vida, nunca encobrindo o nosso pecado, mas também nunca nos julgando, aplicando a nós a justiça que poderia ser aplicada, porque senão Deus seria conivente com o erro, ou Deus simplesmente nos aniquilaria da face da terra, ok? Então, o que eu tenho que entender? Ele fala assim, olha,
aquele que sem acepção de pessoas, ou seja, ele recebe a mim, a você, a qualquer um que crê, ele julga segundo a obra de cada um. Então anda no temor, na reverência, né? Sabendo que Deus está vendo a tua vida, Deus conhece o teu coração, Deus sabe as tuas motivações, Deus esquadrinha o teu pensamento. E ele fala, e viva assim durante todo o tempo da sua peregrinação. Essa peregrinação é o nosso tempo aqui nessa terra. Ou seja, quantos anos tenhamos pela frente, vivamos com essa dimensão, que começa com a ideia de ser santo. E se eu invoco a Deus como Pai, então eu devo andar em temor. Porque Deus julgará as minhas obras. Deus julgará o que eu estou fazendo. Amém, queridos? Vamos em frente aqui. E aí ele fala assim, sabendo, ou seja, tendo um entendimento, cada um de nós tendo um entendimento, que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebeste vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o qual na verdade foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós, que por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, ele deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Olha que bacana, eu acho essa é uma das passagens que eu particularmente gosto muito. Por quê? Porque o Pedro está dizendo, olha, vocês não foram comprados, vocês não foram tirados da vossa vã maneira de viver. Aquilo que o apóstolo Paulo fala, eu acho que é em Filipenses ou Colossenses, ele vai dizer assim, que antes nós andávamos pelos nossos próprios caminhos, né? Perdidos nos nossos próprios caminhos, nas nossas vãs filosofias. E aqui Pedro usa essa expressão, tá? Ele vai falar aqui sobre a nossa vã maneira de viver. Ele vai dizer, olha, vocês não foram tirados da onde vocês foram tirados. Vocês não foram comprados por Deus com coisas que no mundo natural têm valor. Ouro, prata, coisas corruptíveis. Na verdade, vocês foram comprados pelo precioso sangue de Jesus. Sangue esse que foi derramado. Então ele fala, olha, vocês foram comprados porque o Filho de Deus morreu. Deu a sua vida por vocês. E dando a sua vida, o seu sangue é muito mais precioso do que qualquer ouro e tesouro e riqueza que possam ser encontrados. Então, vocês foram arrancados da onde vocês estavam e trazidos para a presença de Deus, não com coisas vãs, não com coisas corruptíveis. Dinheiro nenhum deste mundo poderia pagar a dívida do pecado de vocês, a desobediência diante do Senhor. Mas Jesus Cristo deu o seu sangue, né? Ele fala precioso sangue. Observa que ele não tem como precioso a prata, ele não fala a preciosa prata, o precioso ouro, ele fala o precioso sangue de Cristo. E ele fala, olha, que como um cordeiro sem defeito, sem mancha, e essa é uma referência ao sacrifício, né? Perfeito do cordeiro. Ele está fazendo uma referência àquilo que era feito no templo, né? Quando o animal era trazido, o novilho era trazido, e ali os sacerdotes olhavam para ver se tinha alguma mancha, algum defeito. Se esse animal tivesse qualquer defeito, ele não poderia ser sacrificado em favor daquele que estava lá, tá? Então ele está dizendo assim, olha, a vida de Cristo, o sangue precioso, não é porque Cristo era qualquer homem ou alguém um pouquinho melhor do que os outros. Na verdade, ele falou assim, olha, ele está dizendo aqui que ele foi o cordeiro sem defeito, sem mancha. E ele fala, e o cordeiro que foi separado e conhecido.
antes da fundação do mundo, porque a gente não pode esquecer, irmãos, que para Deus não existe passado, presente e futuro, ok? Então, o Cristo não virou o Cordeiro de Deus quando ele veio à Terra. Cristo já era o Cordeiro de Deus, porque antes de ser criado, Deus já sabia que o homem cairia, que o homem pecaria, Deus já tinha o seu plano, e Cristo já estava lá, a segunda pessoa da Trindade, que na Terra é conhecido como Jesus, o Cristo. Ele já estava antes da fundação do mundo, separado, preparado, conhecido. E aí ele fala, mas ele foi manifesto nesses últimos tempos, que para nós hoje seria 2000 anos atrás. Mas naquele momento ali, eram poucos anos atrás, talvez décadas atrás. Tá? Então é importante a gente entender isso aqui. Manifesto nesses últimos tempos por amor de vós. Então Cristo veio por amor. O amor para salvar a cada um de nós. Tá? Cada um de nós que por ele credes em Deus. Então observe como tudo gira. Cristo vem no seu sacrifício, nós cremos nele, e ele é nosso, agora Deus é o nosso Pai. E ele fala que crer em Jesus, cremos em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, ele deu glória, glória é posição, autoridade, reconhecimento, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Quando depositamos a nossa fé em Cristo, depositamos a nossa fé em Deus. Quando amamos a Cristo, amamos a Deus. Quando honramos a Cristo, honramos a Deus. Quando seguimos e servimos a Cristo, quando confiamos nele como nosso Salvador, estamos dizendo que Deus é a nossa salvação. Amém, queridos? E aí chegamos então no verso 22, ele vai falar assim: tendo purificado as vossas almas na obediência à verdade. Purificar, gente, é limpar. De uma tradução bem simples, purificar é limpar. A gente não usa, quando você fala, eu vou purificar a minha casa, né? Você não usa essa expressão. Você vai falar assim, eu vou limpar a minha casa. Tá? Mas o limpar da casa nada mais é do que uma purificação física. Tá? E aqui ele fala de uma purificação que é espiritual, purificar as vossas almas, tá? Tendo purificado as vossas almas. Observe que ele está falando, usando um tempo no hebraico, que é como se fosse um presente contínuo, envolvendo ações que elas são feitas hoje e repetidas amanhã. Então a ideia é o seguinte, né, que entendendo tudo aquilo que ele colocou do verso 17 até o verso 21, ele está falando do nosso proceder. O nosso viver é purificando as vossas almas na obediência à verdade. Então como é que eu limpo? A minha casa eu pego a vassoura, a minha casa eu pego o rodo, a minha casa eu pego o balde, eu pego os produtos de limpeza, eu vou varrer, eu vou limpar, eu pego o álcool. Agora, como é que eu limpo, como é que eu purifico a minha alma? Obedecendo à verdade. Então envolve primeiro crer na verdade e segundo, pôr a verdade em prática, que é obedecer. É quando eu passo não somente a ser ouvinte da palavra, mas eu passo a ser a praticante. Eu começo a entender que a minha postura nisso deve ser assim, naquilo deve ser assim, aqui deve ser desse jeito. Eu vou entender, eu vou trabalhando esse processo. Isso vai trazendo o quê? Purificação. Por quê? Porque eu vou trazendo hábitos, posturas, palavreado que está alinhado com a vontade de Deus. E tudo aquilo que eu vou trazendo de novo é porque eu estou desocupando o espaço com aquilo que antes estava lá, que contaminava a minha alma, que contaminava a minha boca, que contaminava a minha mente. Ok, queridos? Tendo purificado as vossas almas na obediência, ele fala que leva ao amor fraternal não fingido. Ou seja, observe que essa purificação não é apenas uma purificação vertical, irmãos. Né? Uma purificação que eu me torno tão espiritual que eu fico parecendo quase um querubim. Eu estou quase brilhando, eu estou quase flutuando, eu estou quase voando. Isso é besteira, tá? Ok, existe uma relação de purificação que ela é vertical.
é a minha vida diante do Senhor, a minha vida com o Espírito Santo, mas isso vai produzir um efeito prático da minha vivência aqui. Por isso que quando ele fala dessa purificação, na sequência ele fala o amor fraternal. O amor fraternal, o amor entre irmãos. Então, existe o que? O efeito disso. O efeito disso não é apenas o efeito horizontal, vertical, mas o efeito horizontal. A purificação me leva a mudar a minha forma de lidar com as pessoas, de agir com as pessoas, de falar, de reagir. Então, há uma mudança, tá? Há uma mudança, uma transformação que ela também é horizontal, que vai me levar a viver de uma forma diferente no tratamento com as pessoas. Por isso que ele vai falar aqui assim, ao amor fraternal não fingido, que é aquilo que nós podemos falar, a palavra hipocrisia. A hipocrisia é um fingimento, irmãos. Toda hipocrisia é um fingimento, porque a palavra a hipocrisia vem de encenação, vem de representar um papel. Então, o que o Senhor quer é que, na verdade, nós não devemos representar papéis. Porque no tempo de Jesus, Jesus criticou duramente, por exemplo, os fariseus, os saduceus, porque eles representavam um papel de espiritualidade, de homens de Deus, mas na prática eles eram duros, na prática aquilo que de fato tinha valor, eles não tinham misericórdia, eles não tinham amor, eles estavam mais preocupados em fazer coisas que davam aparência de espiritualidade, aparência de humildade, do que serem verdadeiramente humildes. Então Jesus critica isso porque muitas vezes era um fingimento, tanto que Jesus ele vai usar essa expressão hipócritas. O próprio João Batista, né, chama de hipócritas, de raça de víboras, porque tinham uma aparência bonitinha, mas na verdade o que transmitiam era veneno. E queridos, nada é mais nocivo em nossos dias ao Evangelho, a conversão de pessoas, do que quando as pessoas olham para nós e as pessoas veem essa hipocrisia em nós, que falamos que somos de Jesus, que falamos que amamos a Deus, que falamos que andamos na luz, mas as pessoas, quando elas vão ver, elas encontram fingimento, hipocrisia, mentira, palavras torpes, atitudes que nada tem a ver com o Senhor. Então, para a gente entender aqui, essa purificação, né, da nossa alma não é apenas naquilo que verticalmente vai acontecer, mas horizontalmente. Me leva ao amor fraternal, não fingindo. E aí ele fala, amai-vos ardentemente uns aos outros de coração. Isso tem muito a ver com o que Jesus falou. Jesus disse, olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então essa questão do amor é exatamente o colocar em prática isso. Não é amar de boca, mas é amar com atitudes, amar com ações. E claro, quando necessário, amar com palavras também. Ok? Ele fala, tendo sido regenerados, ou seja, gerados novamente. E ele fala, não de semente corruptível. É a mesma comparação que ele fala, vocês não foram comprados com coisas corruptíveis, como ouro e prata. Então vocês também não foram gerados novamente de coisas corruptíveis, mas de incorruptível, ou seja, vocês foram gerados, ele fala, pela palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Vocês foram gerados de algo que é eterno. O Espírito de Deus é eterno, a vontade de Deus é eterna, a palavra de Deus é eterna. Então nós somos gerados novamente por algo que é eterno, não algo que é passageiro. Ok? Aí ele fala, pois toda a carne é como erva e toda a glória do homem como a flor da erva. Ou seja, gente, ele faz uma comparação entre as coisas que são espirituais e as coisas que não são espirituais. As coisas que são eternas e as coisas que são passageiras. Ele está dizendo, olha, a carne é como a erva, ou seja, ela passa. Existimos aqui, estamos aqui, passa. A glória do homem, a exaltação humana, ela passa. Ela passa. Ela seca, ela cai. Então, Pedro usa
de certa forma, como um bom discípulo de Jesus, ele usa coisas, elementos que o próprio Cristo usou. Quando o Senhor falou sobre não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Mas coloque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Jesus fala sobre isso, sobre a vida humana, né? Essa relação da erva do campo, essa relação da flor, da flor que cai, para mostrar, olha, busca as coisas espirituais, as coisas do alto, as coisas eternas. Mas ele fala, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Ou seja, querido, as coisas passarão aqui, as glórias passarão aqui, as conquistas passarão, tudo isso aqui vai passar. Agora, o que não passa? A palavra do Senhor, ela permanece para sempre. E aí ele fala aqui, no final do verso 25, e esta é a palavra que vos foi pregada. Ou seja, o que vocês receberam algo espiritual, para que vocês sejam homens e mulheres espirituais. Entende, irmão? Ele faz essa adição prática, eu preciso buscar, enquanto estou na peregrinação deste tempo, buscar cada vez mais construir, me fortalecer, edificar a minha vida com as coisas espirituais. Ser espiritual. Somente sendo espiritual, o meu amor não é fingindo. Somente sendo espiritual, eu consigo amar ardentemente o outro de coração. Somente sendo espiritual é que cada vez mais eu me vejo livre das mesquinharias humanas que todos nós temos. E começo a me ver manifestando coisas que até então não pareciam ser naturais para mim, mas passam a ser naturais. Eu percebo mudança na minha forma de me relacionar com as pessoas, que é o amor fraternal. Muda-se isso. Mas isso somente quando eu compreendo a questão dessa purificação da minha alma. Todos nós precisamos constantemente desse processo, irmãos, de purificação da nossa alma, ok? Bom, com isso a gente entra no capítulo 2. Tá? E no capítulo 2 ele continua essa construção, tá? Então não é que parou o assunto é o mesmo. Ele continua agora trazendo uma aplicação para a minha vida. Ele fala, deixando, pois, toda a malícia. Deixando é o abandonar, né? Essa palavra no grego é a palavra, eu não tô, acho que é aoristo. Essa palavra é como se despir de uma roupa, tá? Imagina que você está vestindo uma roupa. É como se você arrancasse essa roupa e jogasse ela fora para vestir uma outra roupa. Tá? Então quando ele fala aqui, ele deixando, em algumas versões fala de abandonai, tá? É exatamente isso, é como se eu me despiste. Eu vou me despir dessa roupa. Desse sentimento, desse comportamento. Então ele fala, deixando, pois, ou abandonai, portanto, toda a malícia, todo o engano, e fingimentos, e invejas, e toda sorte de maledicências. Ele fala muito aquilo que está ligado ao que Paulo vai falar em Gálatas, que são as obras da carne, tá? Que são as coisas que existem no nosso coração. Às vezes a gente teve uma educação que coibiu algumas coisas, mas na verdade, querido, se a gente parar para analisar, todos nós somos maliciosos. Talvez alguns muito maliciosos, outros menos maliciosos. Todos nós podemos agir com engano. Todos nós podemos enganar as pessoas, ou enganar a nós mesmos, tá? Todos nós podemos fingir que gostamos, fingir que amamos, fingir que respeitamos, fingir que concordamos. Ele fala das invejas, né? Quem já não teve inveja? Quem já não, ao longo da sua história, já não teve, já não experimentou o sentimento de inveja? Porque queria ter o que o outro tem, porque queria fazer o que o outro fez, porque queria a vida igual do outro, porque viu algo que aconteceu na vida do outro e gostaria muito que alguma coisa parecida também acontecesse na sua vida, ou a inveja literal, eu quero aquilo que ele tem,
Ele comprou uma camisa, eu queria aquela camisa. Se eu pudesse, eu pegaria aquela camisa, porque ela é o que eu queria. Entendeu, gente? Eu estou colocando isso para a gente construir isso na nossa mente. Tá? Então ele fala, deixando, abandone, tirando, se despindo da malícia. Porque, queridos, a pior coisa que pode acontecer é nós estarmos em Cristo, falamos que somos do Senhor, mas a nossa boca está cheia de malícia, de palavras maliciosas. Ao longo da minha caminhada com o Senhor, quantas vezes eu não encontrei pessoas assim, que se diziam de Jesus, que invocavam a Deus como Pai, mas que não temiam o Senhor no tempo da sua peregrinação, como está no verso 17. Então, a sua boca cheia de malícia, a sua vida cheia de engano, a pessoa cheia de fingimentos, de invejas, de maledicência. A boca dela era a boca da maledicência, falava mal disso, mal daquilo, mal do outro, criticava um, criticava outro, rápida ou rápido em julgar A, B, C, mas nunca fazia uma leitura correta de si mesmo, nunca fazia uma leitura das suas ações, nunca fazia uma leitura do seu comportamento. Há muitas pessoas assim, que são muito prontas para ter esse tipo de comportamento. E, queridos, não é que essas pessoas são terríveis, nós somos terríveis. Então, nós precisamos o quê? Constantemente entender que algumas coisas que às vezes nem tudo nós achamos ruim, irmãos. Nem tudo. Porque algumas pessoas, alguns crentes, gostam da malícia. Alguns crentes gostam do engano, porque esse engano, né, que é o não agir na verdade, já salvou a pele dele muitas vezes. Há muitas pessoas que gostam do fingimento, porque fingindo com A, fingindo com B, elas transitam em muitos lugares, elas conseguem muitos favores. Então elas fingem. Eu estou falando de crente, de gente que professa o nome do Senhor, mas que não está disposta ou disposto a se despir, a abandonar isso. Porque de alguma forma, seja a malícia, seja o engano, seja o fingimento, seja a inveja, isso dá a ela algum ganho. Dá a ela algum ganho. Ou dá a ela, quando eu falo um ganho, nem estou dizendo que o ganho é o ganho bom. Mas a pessoa acha que aquilo é uma virtude, ela cultiva aquilo como uma virtude, quando na verdade é um comportamento que a impede de viver o melhor que Deus tem. Por isso que Pedro fala, deixe isso, abandone, se dispa disso. Às vezes nós temos dificuldade, irmãos, porque às vezes alguns comportamentos que estão tão enraizados em nós, que nós nem sabemos fazer a leitura deles. É por isso que nós precisamos colocar o nosso coração diante do Senhor, clamar ao Senhor e pedir ao Senhor, para que Ele nos mostre. Porque se da nossa atitude, da nossa boca, do nosso pensamento existe malícia, nós precisamos começar a nos despir disso. Se da nossa mente, do nosso coração, da nossa boca procede o engano, nós precisamos tirar isso fora da nossa vida, assim como o fingimento, assim como a inveja. E a maledicência. Ah, irmãos, como a nossa boca deveria ser boca para fazer diferença, boca para aconselhar, para abençoar. E às vezes nós usamos a nossa boca para falar do irmão, para falar da vida do irmão, para falar das coisas, para julgar as pessoas, para criticar as pessoas. Mas nunca temos uma palavra boa. Nunca. Falamos de A a Z de maledicência contra as pessoas. Mas nunca somos instrumento de A a Z para, de alguma forma, abençoar, edificar a vida do outro. Então, precisamos pensar nisso, irmãos. Precisamos refletir a nossa postura. E aí ele fala que agora ele vai mostrar o inverso. Então, deixe isso e deseje ardentemente como meninos recém-nascidos.
o puro leite espiritual, o alimento espiritual, as coisas espirituais, os valores espirituais. E por que ele usa menino recém-nascido, uma criança recém-nascida? Porque quem já viu um bebê amamentando, ou se você, minha irmã, ou você, meu irmão, né, viu seu filho, sua filha, ou você, né, como mãe, já teve a experiência da amamentação, você percebe como a criança, ela está com fome. Tudo que ela quer é peito. Ela começa a chorar porque ela quer peito. E observe que a hora que a mãe, por exemplo, dá o seio, para que a criança possa, né, sugar o leite, a criança é ávida, ela não quer qualquer outra coisa. A única coisa que ela quer é o peito da mãe. E a hora que ela encontra o peito da mãe, ela suga com força. Ela deseja, ela tem fome, ela quer aquilo, ela precisa daquilo. Então, quando Pedro está falando isso, gente, Pedro está trazendo exatamente esse desejo que tem que existir. Porque, queridos, o maior perigo da nossa vida é a falta de desejo, a falta de apetite, ok? Porque assim, a falta de vontade. Porque você pode, por exemplo, estar diante de um banquete. Você pode estar diante de uma coisa excepcional para você fazer, para você experimentar. Porém, tem que haver desejo. Senão você não dá valor ao que está ali. Ele está dizendo assim, olha, desejem ardentemente. Como uma criança recém-nascida, o puro leite espiritual. Aquilo que espiritualmente, aquilo que vem do Espírito, gente, é algo puro para a nossa vida, que vai trazer edificação. E aí ele fala, para que por eles crescerdes para a salvação. Esse crescerdes para a salvação, não é que eu vou crescer para então receber a salvação. É aquilo que o apóstolo Paulo fala sobre desenvolver a minha salvação. Uma vez a salvação estando na minha vida, uma vez agora sendo regenerado, convertido, filho de Deus, eu preciso construir tudo que se refere agora a essa nova vida. Então ele fala para crescerdes, crescer para a salvação, o crescimento da salvação, da nova vida, da nova mente, do novo coração, dos novos desejos, das novas disposições, agora que já provastes que o Senhor é bom. Então, se o Senhor é bom, o que eu tenho que fazer? É isso que o texto diz. Tem que crescer. Deus é bom. Por que Deus é bom, irmãos? Será que pensou porque Deus é bom? Deus não é bom porque Ele nos dá coisas. Deus não é bom porque Ele nos abençoa. Deus não é bom porque nos permite fazer algumas coisas. Tudo isso, Deus foi bom por dar ou permitir você fazer. Deus é bom acima de tudo, querido, porque podendo nos destruir, podendo nos rejeitar, Deus prefere nos salvar, sem nenhum mérito nosso, porque a palavra de Deus fala, o apóstolo Paulo fala que Cristo manifesta o seu amor sendo nós ainda inimigos. Inimigos. Então Deus é bom porque aprouve Ele salvar aqueles que não mereciam. Deus quis salvar, Deus quer salvar. E isso é algo que está nele. Ele é bom. Porque podendo destruir tudo. Irmãos, bastava uma palavra do Senhor. Basta o Senhor dizer, Cristiano, pare de respirar. E eu paro de respirar na hora. Eu caio que nem um boneco sem vida. Mas Deus é bom. A vida muitas vezes não é boa. Vida difícil, trabalhosa, complicada. Mas Deus é bom.
Mesmo quando a vida é dura e difícil, Deus é bom. Nunca se esqueça disso. Vamos lá, vamos em frente. Verso 4 do capítulo 2. Chegando-vos para ele, seja, né, esse buscar a Deus, essa proximidade. E aí ele está falando de Cristo, ele fala pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Isso tem a ver com a vinda de Jesus, com a rejeição do povo de Israel, da nação de Israel, com aqueles que creram, mas também isso se refere a todos aqueles que em todas as eras, inclusive em nosso tempo, muitas vezes acabam rejeitando a Cristo. Mas o texto fala, ele é a pedra viva. Pedra viva. Então ele usa a ideia de uma construção, mas para dizer assim, olha, uma pedra mesmo, é algo morto, inanimado. Mas Cristo é a pedra viva. A pedra viva da nossa fé. Ele fala que ela é rejeitada, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também como pedras vivas. Porque é o que Cristo nos torna. Sendo Ele a pedra fundamental, sendo Ele a pedra angular. Tá? Nós não temos mais esse tipo de construção hoje em dia, dessa forma, mas era comum nos tempos de Jesus a construção com a pedra angular. A pedra de esquina, que aí era a pedra ou de baixo ou a de cima. Era uma pedra que ela dava a sustentação de todas as outras pedras que haviam sido encaixadas. Se você tirasse ela, tudo caía. Mas com ela, tudo se mantinha de pé. A pedra angular, a pedra de esquina, a pedra principal, o fundamento principal. Cristo é o fundamento principal. Mas nele agora também nos tornamos pedras vivas. E aí ele fala, sois edificados como casa espiritual. Queridos, no Antigo Testamento o templo era a casa. Agora nós somos o tabernáculo de Deus. Então ele está colocando exatamente isso, né? Como casa espiritual, nós somos edificados para ser casa. Nós somos uma construção. Ao mesmo tempo que nós somos casa, nós somos a pedra. Porque no individual eu sou casa. No coletivo do corpo eu sou pedra, porque existe uma edificação maior chamada o corpo de Cristo. Então eu sou uma pedra, você é uma pedra se você está em Jesus. Uma pedra viva. Que quando Cristo vier, todas essas pedras serão ajuntadas e essa construção será completa, perfeita. É como uma casa feita de tijolos. A soma de todos esses tijolos faz com que a casa seja completa, que a casa seja, então, perfeita. Ok? Aí ele fala aqui, esse propósito, né, da pedras vivas edificadas como casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, qual é o motivo disso? Eu sou pedra viva, por quê? Eu sou sacerdócio santo. Porque, queridos, na fé bíblica, quem é o santo? O santo é aquele que crê. Ainda que ele muitas vezes não seja tão santo, porque ele está no processo de santificação. Mas o santo é aquele que crê. E todo que crê, ele é um sacerdote. Então o nosso sacerdócio é santo, porque nós não ministramos de nós, ou não devemos ministrar de nós. Nosso sacerdócio é santo porque nós ministramos diante do Senhor, mas nós ministramos diante dos homens, das pessoas. Então nós somos sacerdotes para as pessoas, assim como somos sacerdotes diante do Senhor, porque ministramos a Deus e ministramos aos homens. Ministramos a Deus o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa vida, e ministramos aos homens o testemunho de Deus através do seu Filho Jesus na nossa vida. Ok? Espero que esteja tranquilo para vocês aí essa questão. Aí ele fala, vede, eu estou aqui agora no verso 6, vede, ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Está falando de Cristo, tá? Isso é Cristo.
eleita e preciosa. Perdão, desculpa, gente. Eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Esse verso, gente, né? Que o verso, eu vou repetir o verso porque eu falei meio quebrado, ficou estranho, né? Vede, ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Ele está citando aqui, porque o versículo 6 fala, pois na Escritura se diz aonde? Em Isaías 28:16. Esse versículo que eu li agora é Isaías 28:16, que está falando sobre o Messias, que foi escrito 700 anos antes de Cristo. Tá? Vede, ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Verso 7. Ora, para vós os que credes, essa pedra é preciosa. Então ele escreve a igreja, está falando, olha, então se todos estão na igreja, se pressupõe que todos credes. E se você crê, ela é preciosa. Porque, queridos, vamos falar a verdade, existe para nós alguma coisa ou alguém mais precioso que Jesus? Se você falar que existe, então há um problema sério com a sua fé. Na minha vida não existe. Há muitas coisas preciosas da minha vida. Minha esposa é preciosa para mim. Há muitas outras coisas que eu poderia enumerar aqui para vocês que são preciosas. Porém, queridos, o que é o mais precioso? O mais precioso, querido, é Jesus Cristo. O mais precioso é Ele. Na minha vida é Ele, eu espero que também na sua vida. Então ele fala, para vós que credes, essa pedra é preciosa. Mas para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, está falando de Israel, essa foi posta como a principal de esquina. Ou seja, aquilo que as pessoas rejeitaram como salvação, como Salvador, foi estabelecido não como qualquer coisa, mas como a pedra principal. A pedra de esquina, principal de esquina. Ou seja, aquela que vai dar a sustentação a todas as outras, como eu já falei aqui anteriormente. Tá? Então ele fala para os descrentes, é uma pedra de tropeço, estou no verso 8, é uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Tropeçam porque são desobedientes à palavra, para o que também foram destinados. Então, Cristo, queridos, ele é uma pedra viva, que traz vida, que é preciosa para os que creem, mas para aqueles que não creem, ela é pedra de tropeço. Que ela leva as pessoas, na verdade, não que Cristo leve as pessoas ao tropeço, mas a descrença das pessoas vai levá-las ao tropeço, porque elas esbarram em Cristo. É como eu já disse várias vezes, no final das contas se trata do que cada um vai definir sobre quem é Cristo para si mesmo. Acho que eu citei um livro, né, que eu gostei de ler há muitos anos atrás, né, o que farei, ou o que faremos, né, a respeito de Jesus, o Cristo. Na verdade, no final das contas, a decisão será essa, o que eu farei. Alguns vão dizer, não, ele não é nada disso, ele é uma fraude, ele é uma mentira, ele é um homem qualquer, ele é uma fábula. E para muitos ele é a salvação, ele é o Salvador, ele é o Messias, ele é vida, ele é tudo. Entende? Então, para alguns, Cristo será tropeço. Não porque Cristo é tropeço, mas porque as pessoas não querem a verdade de Cristo. Então elas tropeçam na verdade. E ele fala, olha, ele vai dizer assim, tropeçam por quê? Porque elas não creem? Não, porque elas são desobedientes. Ou seja, o motivo delas não crerem é porque elas não querem abrir mão daquilo que elas vivem, daquilo que elas fazem. Por isso que esse verso 8 tem total conexão com o verso 17 do capítulo 1. Ora, se eu invoco a Deus como Pai, eu preciso andar em temor no tempo da minha peregrinação. Eu preciso purificar a minha alma.
tá? Então eu tenho que entender isso aqui. Aí fala assim, para os que também foram destinados. As pessoas às vezes interpretam errado, achando que Deus as destinou ao tropeço. Não. Deus não destinou ninguém ao tropeço. O tropeço existe por causa das escolhas, do que o coração das pessoas estão buscando para si mesmas. Ok? E da rejeição diante da verdade, da rejeição disso. Então, quando fala que tropeçam porque são desobedientes à palavra, para o que também foram destinadas, esse destinadas é que o destino delas é o resultado da desobediência delas. Então, se elas são desobedientes, elas estão destinadas. É aquilo que o próprio Senhor Jesus fala, no que está descrito em João, quando ele fala aos que creram, né? Todos os que creram foram salvos, mas os que não creram já estão perdidos, porque não creram no testemunho que Deus, o Pai, deu a respeito do seu Filho. É mais ou menos a mesma conexão que precisa ser feita aqui, ok? Então, se eu estou em Cristo, eu sou destinado à vida. Se eu não estou em Cristo, eu sou destinado à morte. Se eu estou em Cristo, eu sou destinado ao perdão. Se eu não estou em Cristo, eu sou destinado ao juízo. Então por isso que fala, olha, para o que também foram destinados, por causa da desobediência. Tropeçam porque são desobedientes. E se são desobedientes, estão destinados ao caminho que a desobediência conduz. E aí ele fecha o versículo 9 e 10, voltando à essência do que deve ser entendido. Mas vós, ou seja, vocês que creram, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Observe que são elementos, todos esses elementos é para mostrar que nós estamos num novo papel, numa nova posição. Para que anuncieis a grandeza. Então tudo isso, somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, não é para a gente estufar o peito e falar, olha aqui, eu sou o cara. Não. Que não se trata de mim, ele fala. Para que anuncieis as grandezas daquele, ou seja, não são as minhas grandezas, as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então o que eu anuncio? Eu anuncio Jesus, aquele que me tirou das trevas, aquele que me trouxe para a sua maravilhosa luz. E aí então o versículo 10, ele reforça o que está no versículo 9, dizendo, antes vocês não eram povo, mas agora sois povo de Deus. Antes não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então ele fala, essa é a condição de vocês agora. Essa é a condição de vocês. Dentro do corpo. O que é ser pedra viva? Ser pedra viva, querido, é entender o seu papel, o seu lugar. É entender que a sua vida manifesta a história de um Jesus vivo, de uma salvação viva, de uma esperança viva, de uma expectativa viva. Então, a minha vida tem que ser viva, como vivo é o meu Senhor. Entende, irmãos? Então, quando ele traz aqui, você é isso, você é aquilo outro, você não era, mas agora é. Vocês não tinham alcançado, mas agora alcançaram. Tudo isso é para que sejamos desafiados a crer, a confiar e a sermos pedras vivas dessa construção, em que Cristo é a pedra angular. Então ele tem que ser a pedra angular da tua vida. Sem Cristo, querido, não importa o quanto você conhece de Bíblia, o quanto você vai à igreja, sem Cristo, querido, você é uma casa que está em ruínas. Com Cristo, você tem uma casa, querido, que está firme. Não importam quais sejam os ventos, as tempestades e as águas que batam à tua porta. Amém, queridos? Espero que você tenha sido abençoado com o nosso estudo dessa semana. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado mais uma vez por esse tempo.
Abençoa cada um nesse estudo, que a tua palavra fale com o coração de cada um e cada um entenda, Senhor, esse papel, né, que Pedro traz. Pedro traz ele enumera os valores que o Senhor nos concede, para que sejamos esse povo maravilhoso e glorioso diante do Senhor, para que a glória seja tua, porque se trata de manifestar e anunciar o Senhor, que nos tirou das trevas e nos trouxe para a tua maravilhosa luz. Assim eu oro, peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, Deus abençoe vocês. Um bom final de semana, uma semana abençoada na presença do Senhor. Um grande abraço a todos. Fique na paz. Até mais.